Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor por mais um domingo que estamos finalizando o dia do Senhor, na casa do Senhor, na presença do Senhor. E eu quero chamar então você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. E então eu quero ler com você os versículos 18 ao versículo 20. E quero orar, pedir que o Senhor nos conduza na instrução da sua palavra e fortaleça o nosso coração, retire de nós aquilo que não agrada ao Senhor e de fato nos faça compreender a sua palavra em obediência e em amor ao Senhor. Mateus capítulo 28, os versículos 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Pai, em nome de Jesus, pedimos Tua direção aqui, Tua instrução na Tua palavra, por Tua graça, misericórdia. Pedimos que o Senhor nos conduza aqui, apesar de nós, que o Senhor, pelo Teu Espírito, use de graça, nos dê o entendimento da Tua palavra e nos faça andar, Pai, em obediência a ela, para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos pretendido, nas noites de domingo, pensarmos um pouco mais, sempre que nos for possível, sempre que nos couber, pensarmos um pouco mais sobre a nossa missão como igreja, sobre os desafios que o Senhor nos dá como igreja. E, por certo, esse é um texto que nós jamais poderemos abrir mão dele, e todas as vezes que o lermos e todas as vezes que meditarmos sobre esse texto, ainda assim será insuficiente, serão poucas as vezes, porque nós ainda estamos muito distantes de cumprirmos aquilo que o Senhor Jesus nos entregou como responsabilidade, como missão, ou, por que não dizer, assim como historicamente a igreja sempre compreendeu e chamou a grande comissão. Eu quero começar perguntando a você, então, o que faz uma igreja viva? O que faz uma igreja ser uma igreja que aos nossos olhos seja uma igreja que está ali viva, pujante, uma igreja cheia da graça, do Espírito de Deus, das ações de Deus, da presença de Deus no meio dessa igreja e através dessa igreja? Veja só, há uma tradição recente que certamente responderia a essa pergunta a partir de alguns princípios ou pressupostos que pensa e concebe a igreja como fruto de ações do homem. Então, uma igreja viva, partindo do pressuposto que ela é fruto das ações que nós produzimos, uma igreja viva seria uma igreja ativa socialmente falando, seria uma igreja extremamente ativa nas suas atividades, uma igreja que semanalmente teria aí pelo menos 8 a 10 atividades, e todas essas atividades muito cheias
de gente, de pessoas em todas essas atividades. Uma igreja ativa, partindo do pressuposto que é uma ação dos homens, seria uma igreja em que ela tem mais que 2 cultos ao domingo, uma igreja que proporciona ou viabiliza a oportunidade das pessoas irem ao culto de acordo com o tempo que elas têm no domingo e de acordo com a semana delas. Inclusive, uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja pujante, seria uma igreja que também proporciona para alguns dos irmãos um culto solene além do próprio domingo, porque alguns desses irmãos não podem, inclusive, ir ao culto domingo por causa de trabalho. Não é um domingo ou outro, um domingo qualquer que se falte, mas normalmente não podendo ir todos os domingos, essa igreja então viva, pujante, seria uma igreja que deveria proporcionar a esses irmãos um outro dia da semana, para que eles pudessem desfrutar desse outro dia da semana como o dia do Senhor, um dia em que eles tiram para descansar e cultuar a Deus, tendo em vista que eles não teriam um outro dia da semana, ou o dia que o Senhor estabeleceu, como um dia que eles pudessem assim fazer. Enfim, o fato é que há uma tradição recente em nosso país que entende igreja como sendo o resultado das nossas ações, das ações que nós promovemos. Por causa disso, a liderança da igreja, ministérios da igreja, pessoas que queiram servir mais na igreja, precisam estar o tempo inteiro e gastar seus raciocínios, todo o seu esforço em tentar compreender como fazer com que as pessoas possam chegar, participar, se envolver, qual elemento que deveria mudar, qual coisa deveria ser modificada, tanto durante a semana e nas atividades semanais, como nas atividades do próprio culto do domingo, no dia do Senhor. O que fazer para que então as pessoas possam se sentir melhor nesses cultos e dessa forma elas possam participar mais e assim a igreja possa ser uma igreja viva, uma igreja pujante. Observe, tendo em vista que a igreja é um fruto das nossas atividades, partindo dessa premissa de uma tradição recente, há toda a razão em pensarmos em igreja e pensarmos nas atividades e nos esforçarmos e buscarmos uma criatividade além das nossas capacidades humanas para assim poder fazer e assim poder alcançar, angariar, arrecadar e todos esses outros verbos, de forma que a gente se esforce e as pessoas então possam dar as respostas ou os resultados para isso. Essa é uma tradição recente e as nossas igrejas brasileiras têm caminhado muito a partir desse pressuposto e dessa tradição recente. Há uma tradição mais antiga, uma tradição que nós compreendemos como sendo exatamente a tradição reformada. A tradição reformada, a perspectiva, o olhar que os reformadores têm da igreja, ou a eclesiologia reformada, compreende a tradição como essa somatória de vida e de práticas da igreja ao longo da história, como sendo um alvo da obra do Espírito Santo de Deus. Então seria a coletânea de ações que o Espírito Santo de Deus conduziu a igreja a viver, e isso formando então a tradição que nós recebemos dos nossos pais como herança reformada. Pensando sobre esse assunto da nossa tradição e o que faz a igreja ser a igreja que ela precisa ser, há um teólogo chamado Kevin Van Hoosen que argumenta da seguinte forma:
as práticas centrais que constituem a igreja como uma tradição viva ou um elemento vivo na face da terra, não são de forma alguma atividades que, por mais belas que sejam e mais bem elaboradas que sejam, possam ser atividades poéticas ou algum tipo de encenação que o ser humano possa produzir. Não são de forma alguma coisas feitas por iniciativa primeiro dos seres humanos, mas a igreja é sempre algo que o Espírito realiza na igreja, e realizando na igreja, realiza para a própria igreja, algo que, como consequência, a igreja pode tão somente experimentar como paciente e não como agente principal de todas essas ações. Quando pensamos nessa obra do Espírito de Deus, que nos dá a palavra de Deus, que nos instrui na palavra de Deus, que nos conduz através dos séculos, pela palavra de Deus, através dela e para a glória de Deus, é preciso que a gente compreenda essa obra do Espírito de Deus em toda a história, revelando-se ao povo de Deus através da mesma palavra de Deus, para que então a gente possa compreender o que é uma igreja de fato e o que faz a igreja ser um corpo vivo, um corpo realmente cheio de vida. Eu quero voltar então com você ao texto de Mateus. Certamente pensamos nessas verdades que estão aqui e por diversas vezes nós nos detemos ao fato de Jesus afirmar para nós que nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. Eu quero compreender que esse é o contexto onde nós estamos trabalhando, nós estamos pensando. A realidade da igreja é uma realidade onde pessoas existem na face da terra e por elas crerem nas palavras de Jesus e em Jesus Cristo, elas simplesmente fazem discípulos na face da terra. Partindo desse pressuposto, principalmente porque o verbo não está aqui no infinitivo, mas ele é trazido como um gerúndio. No versículo 19, o termo ide é indo. A ação é contínua, ou seria enquanto vocês vão, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês simplesmente estão existindo. Vocês estão nos lugares onde vocês estão. Logo, façam discípulos de todas as nações, porque a igreja estaria através dos seus próprios discípulos, presente em todas as nações. Eu quero pensar aqui o que o próprio evangelista Mateus está construindo no seu livro como um todo, e pensar a partir dessa afirmação que Jesus faz sobre toda a autoridade sendo dada a ele nos céus e na terra. Volte ao capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Observe que compreender esse livro como uma obra completa, não como uma obra em que alguém começou a escrever em um mês e depois, meses e meses depois, ele terminou de escrever essa obra, meio que de forma desconectada, mas pela condução do Espírito de Deus. Observe, essa é a nossa crença, a palavra que nós temos em mãos foi conduzida pelo Espírito de Deus a ser escrita e trazer as informações que estão em nossas mãos. O Espírito Santo de Deus, conduzindo o evangelista, nos revela aqui que Jesus Cristo é aquele que vem da linhagem, ele é descendente de Abraão, descendente de Davi. Mateus, escrevendo aos judeus, ele sabe o contexto e o conhecimento que esses homens tinham
da própria palavra de Deus, do próprio Antigo Testamento, de toda a revelação e das alianças que o Senhor tinha feito com esse povo. Ele então inicia o seu evangelho nos lembrando quem é esse Cristo que nós estamos recebendo a revelação. Ele é aquele que é da linhagem de Abraão, de Davi, ele é aquele que é prometido. Para os judeus, isso aqui é uma grande chave, uma grande porta que se abre para olhar para esse Jesus tendo a credibilidade que ele precisa ter. Ele não é alguém que surgiu do nada, mas ele é aquele prometido que viria da genealogia. E então, a cada 14 gerações, você vai observando Abraão, até chegar então a Davi, e até chegarmos no exílio babilônico, versículo 12, depois do exílio na Babilônia, e então ele vai descrevendo agora toda a genealogia, até o versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Observe, desde o exílio da Babilônia até chegarmos a Cristo Jesus, nós temos 14 gerações, assim como o Senhor estabeleceu, 14 em 14 gerações, até chegar a pontos da história do povo de Deus, que são momentos cruciais, desde o chamado a Abraão, até então o reinado de Davi, e agora o exílio babilônico, que é exatamente um eixo na história de mudança e de transformação, e onde as profecias são feitas a respeito dos reinos que viriam na terra, e esses reinos iriam cair diante do reinado do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos então a Daniel, o texto que nós temos trabalhado aqui todas as manhãs, por favor, todos os domingos, todas as manhãs de domingo, meu óculos voou aqui. Daniel, capítulo 10, nós não chegamos lá ainda, e eu vou dar alguns spoilers aqui para você. Capítulo 10, Daniel está tendo uma visão, quando ele estava às margens do rio Tigre. Versículo 16, Daniel tendo as visões desses reinos, novamente a descrição sobre esses reinos que se sucederiam, assim como no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho e anuncia esse reino. Agora Daniel tem essa visão sobre esses reinos que viriam na terra e então seriam sucedidos pelo reinado do Senhor Jesus Cristo. Ao ter essa visão, Daniel fica abalado, Daniel fica fragilizado, entristecido. Versículo 16, então, ele diz: e eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Daniel tem as visões de tudo aquilo que vai acontecer até a chegada do Filho de Deus. Versículo 17, então, diz: como, pois, pode o servo do Senhor falar com o meu Senhor? Observe aqui com quem o profeta Daniel está falando. Primeiro ele diz: uma como filho do homem me toca os lábios. Agora ele diz: como pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Daroca sentiu bem um pouco como é isso, né? Restar força alguma, nem fôlego algum ficou. Essa é mais ou menos a sensação que Daniel estava tendo. Então, versículo 18.
então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então, o restante das visões e a interpretação da visão é dada a Daniel. E quando voltamos então a Mateus, agora não o capítulo 28, mas Mateus capítulo 10, observe como o Senhor Jesus fala a respeito de si mesmo. E em conformidade com a visão e a cronologia da visão que Daniel está tendo, em que então o reino de Deus e o Messias, o Filho do homem, seria então revestido de toda a autoridade, como a visão que ele tem no capítulo 7. No capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 19, para que você possa compreender melhor. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou em que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Veja, é no contexto em que Jesus está enviando os seus discípulos para anunciar e para pregar o Evangelho, em que o Senhor Jesus então diz que eles não devem temer, porque será concedido a eles o que dizer. Versículo 20: visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, o filho haverá que se levantarão contra os primogênitos e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Agora, Mateus relata a maneira como Jesus se referiu a ele mesmo, agora com letras maiúsculas, para que o entendimento seja claro de que a promessa daquele que viria, que é o Filho do Homem, que toca em Daniel e que fortalece Daniel e que diz a Daniel: seja forte. Esse Filho do Homem prometido em Daniel, capítulo 7, que depois que todos esses reinos viessem, no quarto reino viria então o reino celestial, o reino do Altíssimo, que esmiuçaria todos os reinos da terra. Esse Filho do Homem, que Jesus se revela como sendo Ele próprio, é aquele que está enviando os discípulos e dizendo a eles: vocês, repetindo para que eu leia com as palavras dele, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Então, uma dúvida surge, que é, como ele pode então se referir a que eles não acabariam de percorrer as cidades de Israel, até que vissem o Filho do Homem, se o próprio Jesus já estava lá? Porque essa referência à autoridade de Cristo Jesus como Filho do Homem é o que está na profecia de Daniel, que sobre os seus ombros seria colocada toda a autoridade sobre todos os reinos. É então no momento da ressurreição de Cristo, e por isso no capítulo 28, você caminhe comigo até lá, no capítulo 28 de Mateus então nos dá essa introdução antes dessa grande comissão. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É nesse momento em que a profecia se cumpre com a ressurreição de Cristo e que os discípulos ainda não haviam terminado de percorrer todas as cidades para evangelizá-las. Agora Jesus está abrindo os olhos dos seus discípulos e dizendo: toda a autoridade agora me foi dada. Agora vocês estão vendo
o Filho do Homem em toda a sua autoridade, em toda a sua glória, com toda a glória que tenho, assim como visto nas visões de Daniel, toda a autoridade de toda a terra, de todos os reinos, todos os governos, absolutamente toda a terra está sobre a minha regência agora. E é por causa dessa autoridade que tenho, é que eu estou enviando vocês. É por causa desta autoridade que tenho sobre todas as coisas, de acordo com a profecia, eu estou dizendo a vocês, enquanto vocês estão nessa terra, vocês precisam fazer discípulos. Porque agora não haverá mais o embotamento, agora não haverá mais a dureza do coração ou a ignorância quanto a toda a revelação. A revelação de Deus foi dada, ela se consumou, ela se completou. Logo, a igreja na nova aliança tem a capacidade de poder esclarecer, elucidar para todo o mundo todas as verdades de Deus concernente à salvação, concernente ao reino de Deus, concernente à vida eterna, concernente ao pecado, concernente à realidade do mundo em que nós vivemos. Nós temos a capacidade, nós temos toda a revelação, de forma que na antiga aliança o povo ainda não tinha toda ela revelada, mas em Cristo Jesus ela alcança sua plenitude, e por isso a palavra de Deus que está em nossas mãos é exatamente o grande instrumento, a espada que o Senhor Jesus dá à sua própria igreja, que ele mesmo assumiu aos seus discípulos, que era ele que construiria. Observe, não a igreja que nós construímos pela nossa força, mas a igreja que ele constrói. É então a igreja que faz discípulos, fazendo com que eles obedeçam todas as coisas como nos foi ordenado nas Sagradas Escrituras. O evangelista Mateus então começa anunciando Jesus como a descendência de Abraão, a descendência de Davi, o prometido no cativeiro babilônico. Lembre-se, de Davi até a Babilônia, nós temos 14 gerações. E é no cativeiro babilônico que o Filho do Homem é prometido, que o Filho do Homem é anunciado como aquele que viria governando todas as coisas, e que todos os reinos da terra se dobrariam perante a autoridade e o poder que Deus entregou em suas próprias mãos. É no cativeiro babilônico que ele é prometido, e 14 gerações após, ele vem e então, realizando todo o seu ministério, ele agora anuncia à sua igreja, tudo está consumado, toda a autoridade agora está sobre os meus ombros, eu conquistei toda ela, e por isso a igreja que é minha, ela vai ao mundo, ela anda no mundo, fazendo discípulos de todas as nações, porque em todas as nações, onde a igreja está ali também a autoridade de Cristo, garantindo e preservando a sua igreja, garantindo à sua igreja que as palavras que serão anunciadas alcançarão os corações que devem ser alcançados, porque a palavra de Deus não volta vazia, e essa é a promessa feita também, anunciada ainda na Babilônia. A palavra de Deus viria e ela jamais voltaria vazia, ela cumpriria o propósito para o qual ela saiu, para falar e anunciar e agir. Então a igreja pode ter a garantia e a confiança que nas palavras que ela falar em fidelidade às Escrituras, nada será vão, nada será inútil, porque a palavra de Deus não volta vazia. Eu e você podemos falar, eu e você devemos anunciar, não porque nós queremos fazer com que a igreja seja alguma coisa. Eu e você devemos anunciar o reino de Cristo Jesus sobre a terra, porque Ele é o Rei sobre toda a terra, porque Ele deu sobre nós a sua própria autoridade, e dizendo, eu estarei com vocês todos os tempos, até o fim dos séculos.
É por isso que eu e você devemos anunciar. Devemos anunciar não porque nós almejamos uma igreja de determinada forma, mas devemos anunciar porque Cristo simplesmente reina. E a igreja, que é a igreja de Cristo, é a igreja triunfante, é a igreja militante, mas é a igreja que já está com a vitória, porque Cristo já tem essa vitória. E a vitória não é da igreja, é dele. Ele é que compartilha com a sua igreja a vitória dele. Somos vencedores porque Cristo é. Em outras palavras, a igreja não é aquilo que ela faz. A igreja não será jamais definida pelas atividades que ela empreende, mas ela sempre será definida pela crença que ela tem. Aquilo que nós cremos, a palavra de Deus, na maneira que cremos nessa palavra, na instrução que temos dessa palavra, é o que definirá o que somos como igreja, porque é o que define nós também, nos define também como pessoas, como crentes, como cristãos. Nós vivemos em um mundo em que as palavras mudam o sentido. As pessoas estão mudando os sentidos das palavras e nós não podemos seguir simplesmente a essas mutações que nós vemos em todos os termos, tentando ser alguma coisa definido por este século, porque o que a igreja é definido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é definido pela palavra de Deus. Mas, querido, talvez possamos olhar sim para a nossa igreja, como uma igreja que esteja abatida, como uma igreja que esteja talvez perplexa, como uma igreja que esteja inerte, como uma igreja que talvez não saiba para onde ir, mas jamais uma igreja que esteja morta, porque a palavra de Deus é que nos traz vida. Em nome de Jesus, eu e você precisamos compreender que a igreja não tenta ser algo a partir da necessidade que o mundo tem. O que define a igreja não é a necessidade do mundo. O que define a igreja é o reinado de Cristo anunciado na palavra. E como eu e você nos identificamos e nos percebemos por causa da fé que temos dentro deste reino. Quando eu e você nos compreendemos, nos enxergamos dentro do reino de Cristo, eu e você conseguimos compreender então qual é de fato a nossa função e o que devemos realmente realizar. Não por causa das necessidades que o mundo tem, mas porque o Rei soberano simplesmente nos ordenou a fazer. Não porque o mundo precisa ser liberto do caminho que está fazendo para o inferno, a condenação eterna, mas porque o Rei ordenou que nós anunciássemos a sua palavra. Porque a palavra de Deus não voltará vazia, e a quem ela condena, e a quem ela salva, ela salva. O que eu e você não podemos, querido, é deixar de crer naquilo que de fato a igreja é. Deixar de crer naquilo que de fato o Senhor Jesus é. Para que então eu e você restauremos as nossas forças no próprio Cristo Jesus, no poder do Espírito de Deus, que faz com que a nossa boca possa falar, sem o temor dos homens, porque o Senhor já nos garantiu. Não temam na hora de dizer qualquer coisa que seja, porque o que será dito será dado pelo próprio Espírito do Senhor. Mateus então agora usa os mesmos termos do Velho Testamento para dizer aos discípulos, para dizer à igreja, que nós devemos guardar todas as coisas e ensinar a guardar todas as coisas que Ele ordenou. Jesus é a própria palavra de Deus.
Em Deuteronômio nós encontramos o Senhor advertindo ao seu povo de que eles deveriam guardar todas as coisas, como o Senhor havia ordenado. Êxodo capítulo 7, eles deveriam guardar aquilo que Deus estava ordenando, do jeito que o Senhor estava ordenando. Josué, depois que entra na terra prometida, capítulo 22, repete ao povo dizendo que eles deveriam guardar todas as coisas como o Senhor havia ordenado. No texto de Juízes, a palavra de Deus insiste com o povo que eles andem de acordo com o que o Senhor ordenou. Agora, o Senhor da glória, o Filho do homem, o Filho de Deus, diz à sua igreja: eu tenho toda a autoridade. Aquele mesmo que os discípulos viram, Moisés e Elias, encontrando-se com ele, a voz que veio do céu dizendo: a ele ouvi. Esse mesmo Cristo é agora o que está dizendo aos seus discípulos e à sua igreja: ensinem a todas as nações a guardarem todas as coisas conforme eu vos tenho ordenado. A autoridade sobre todas as coisas é a autoridade de ser a própria palavra de Deus na presença e no meio da sua igreja. É a palavra de Deus no meio da sua igreja que edifica a igreja e que jamais deixará com que a igreja seja uma igreja morta. A igreja é viva quando a palavra de Deus é viva. A igreja é viva quando ela é fiel à palavra de Deus. A igreja é viva quando ela está lotada em fidelidade. Mas quando ela está lotada em falta de fidelidade, ela é uma igreja tão morta como qualquer outra que não conhece a palavra de Deus. Por isso, querido e querida, em nome de Jesus, eu quero chamar você novamente a crer. Eu quero chamar você a colocar novamente sua fé naquele que tem autoridade sobre todas as coisas, que nos redimiu, que nos fez ser quem nós somos diante de Deus. E é por isso que nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Coloque sua fé nele, para que então possamos, no mundo, andarmos como ele ordenou que andássemos, abrindo a nossa boca e anunciando o evangelho do reino do nosso Rei Jesus Cristo. Por ele nós viveremos e por ele devemos morrer, se assim ele requerer de nós a nossa própria vida. Até a última gota do nosso sangue, andemos em fidelidade a ele. Abra sua boca, faça discípulos a partir da fé que você tem. Porque o que o mundo realmente precisa é conhecer homens e mulheres que creem no Jesus verdadeiro anunciado na palavra de Deus. Não um Cristo genérico, mas o Cristo da palavra. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos mais uma vez. Amado e bondoso Deus, rogamos ao Senhor que toda vida, todo movimento que possa nascer e ser gerado nessa igreja, seja de fato promovido pela vontade e o desejo de andarmos em conformidade com o que o Senhor nos ordenou, por reconhecermos o Teu reino, reconhecermos o Teu senhorio sobre nossa vida. Que o movimento que o Senhor realize em nós seja de fato a obediência vista em cada dia e em cada movimento da nossa vida. Pai amado, somos Teu povo, porque o Senhor nos constituiu assim. Por isso, Pai, eu te peço, aviva-nos com a vida que o Senhor nos deu, entregando Tua própria vida, para que nós tivéssemos vida. Aviva-nos
em obediência à tua palavra. Em nome e por amor de Jesus, Pai, transforma nosso coração para a glória do Senhor mesmo. Amém, Pai. Amém. Vamos ficar de pé, querido.